Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora, e no vídeo de hoje veremos 5 formas para lidar com pessoas teimosas. Primeiro ponto é pare com rótulos. Se você já aceitou e assumiu que aquela pessoa é teimosa, você não está aberto para vê-la de outra forma. Então, toda vez que ela vem, putz, lá vai falar aquilo de novo. Não adianta dizer nada, porque é sempre a mesma história. Então, mesmo que aquela pessoa tente fazer algo, eu não estou dando abertura, eu não estou sendo flexível para conseguir enxergá-la de outra forma. Faz sentido? O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho como mudar a outra pessoa, mas eu posso mudar a forma como eu a vejo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é valorize a opinião dessa pessoa. Mesmo que você não concorde, é importante mostrar que você está ouvindo e que você valida aquilo. Isso não quer dizer que eu vou mudar de opinião para isso. Não, mas é que a pessoa vai se sentir importante sendo escutada. Fazendo isso, normalmente você já consegue criar uma conexão e uma comunicação diferente. Uma pausa aqui nos tópicos. Se você sentir que está muito desafiador, se aquele não é o momento, pausa e volte a falar com aquela pessoa depois, porque isso também é importante. Tem um vídeo aqui falando um pouco mais. Terceiro ponto é pergunte para perceber melhor. Se coloque no lugar daquela pessoa. Como eu disse antes, você não precisa mudar a sua opinião, mas dar espaço para esse diálogo. Então pergunta, olha, com a minha vivência ou do meu ponto de vista, eu penso diferente, mas eu gostaria de saber mais. Me fale um pouquinho. Por que você pensa assim? Ou o que o fez levar a chegar nessa decisão? Enfim, questione, mostre curiosidade e interesse pelo que a pessoa tem para dizer. O quarto ponto, não diga que a pessoa está errada. Não é por aí. Até porque quem está certo e quem está errado. É uma questão de perspectiva, de vivência, de experiências, de valores, de novos olhares. Então a ideia aqui não é essa. Tira essa questão de certo e errado, bom ou ruim. E tenta identificar e mostrar por que para você aquilo é diferente. Então, olha, eu entendi que para você é assim, assim, assim. Correto? Eu tenho uma visão diferente. Eu penso, tal. O que você acha disso? Você valida o que a pessoa disse, depois fala o seu ponto de vista e, por último, volta a incluí-la, para que não seja uma imposição, para que volte a ser um diálogo. E depois que você falou aquilo que você desejava, fica mais fácil para o outro, então, de repente, ou mostrar uma outra perspectiva, ou então, ok, vão continuar pensando diferente, mas pelo menos teve espaço para esse diálogo. E o quinto e último ponto, ele tem a ver com o final. Então, se era um problema, precisavam chegar numa solução, juntos vocês podem chegar lá. Ou, caso não seja uma situação de realmente um impasse, era apenas pontos de vista diferentes. Ok, ninguém precisa mudar a visão de ninguém, mas pelo menos mostrou que aquela relação tem espaço para o diálogo, tem espaço para cada um mostrar o seu ponto de vista. E isso vai trazendo e fortalecendo ainda mais essa relação. Então, para finalizar, o que eu queria convidar hoje? Escolha uma relação em que você sentia isso. Poxa, mas aquela pessoa é teimosa. E aí tenta aplicar esses 5 pontos, começando por parar de rotular como uma pessoa teimosa. E sim, ela teve uma atitude em que você não gostou em função disso e daquilo. Mas ela não é assim. Ela não precisa ser essa pessoa teimosa. E aí também fica a dica de vá aos poucos. Não se pressione tanto. Vá conquistando essas ferramentas da comunicação que vão ajudar em todas as relações e hoje em especial diante dessa situação. Espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar alguma dificuldade, algo que tenha funcionado com você, deixa aqui nos comentários ou me chame no direct. Eu tenho prazer em ajudar e juntos vamos continuando nessa trajetória. Um beijo grande e até o próximo vídeo.